Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? E ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai e lave-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Ou, não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lava-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como esse? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele? Uma vez lhe abriu os olhos, ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: este é o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois eles já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhe disse, mas vocês não ouviram, porque querem ouvir outra vez? Pois agora vocês também querem se tornar discípulos dele? Então insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E o homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer ensinar, e o expulsaram. Jesus ouviu que ele tinha expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é o Senhor para que eu creia nele? Jesus lhe disse: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor. E o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teria pecado algum, mas porque agora diz: não vemos, o pecado de vocês permanece em vocês. Senhor nosso Deus e Pai, te oramos por essa palavra que será ministrada nessa manhã. Que teu Espírito tome um lugar aqui de excelência, meu Pai. Fique conosco, toma esse lugar, alimenta nossas vidas com a tua palavra viva e eficaz. Que nós verdadeiramente estejamos aqui prontos para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém.
Essa é a palavra que o Senhor me deu a respeito do cego de nascença. E eu quero trabalhar com vocês no contexto a respeito da cegueira desse homem, desse jovem, que provavelmente dentro da tradição judaica, quando os pais dele disseram, pergunte a ele, porque ele tem idade suficiente, um jovem dentro da tradição judaica se tornava maior e responsável pelos seus atos a partir dos 13 anos de idade. Então provavelmente esse rapaz que se encontra nesse texto, ele é um jovem. E ele é cego de nascença, e ele é colocado perto da porta do templo, porque ali se passavam muitas pessoas para pedir esmola. Ele é colocado na porta do templo, e sem nenhuma perspectiva, pois era cego, saberia que viveria assim o resto da sua vida, sem um momento poder participar de um culto como esse que nós estamos participando nessa manhã. Ele não poderia entrar dentro do templo, ele não poderia adorar a Deus, a não ser ficar do lado de fora, pedindo esmola e mendigando a vida toda. E eu quero dizer nessa manhã que você não foi chamado para ficar do lado de fora. Você não foi chamado para ficar mendigando a vida inteira pela presença do Senhor Jesus na tua vida. Nessa noite eu quero dizer que a presença do Senhor está tomando a sua vida por completo. Hoje o Senhor já abriu os seus olhos espirituais para que você tenha uma vida de intimidade com Deus, para que você possa fazer parte desse ciclo de busca, aonde o véu do templo se rasgou, aonde você terá acesso direto ao Pai, aonde Deus tratará das suas feridas interior, da sua alma. Você não está colocado fora do templo, você hoje está colocando, está chegando à presença do Senhor Todo-Poderoso nessa manhã. E o tanque de Siloé ficava próximo ao templo, aonde Jesus tinha acabado de sair. Jesus não quer que ninguém fique de fora. Ele tinha acabado de sair do templo e encontra esse discípulo. O tanque de Siloé significa enviado. E o rei Ezequias tinha construído um aqueduto, um canal para levar água da fonte de Gion, que se chama Fonte da Virgem hoje. O que isso quer dizer? E quando Jesus manda aquele homem ir no tanque, que significa o enviado, e a fonte é fonte da Virgem, ele está mostrando para todos aqueles que estavam ali, porque estava acontecendo naquele exato momento uma festa dos tabernáculos, era o último dia da festa dos tabernáculos, e ali estavam vários sacerdotes, vários homens ali, fariseus, sacerdotes, e Jesus vem desde o capítulo 7 tentando demonstrar ao povo que ele é o enviado de Deus, mas ninguém dava ouvido, ninguém o percebia. Então Jesus opera esse milagre, faz esse sinal ali, porque os sacerdotes iam ali no tanque de Siloé, porque aquela água eles achavam que era água consagrada, água sagrada. Então eles iam no tanque de Siloé pegar a água para lavar as escadas do templo. E aí Jesus mostra que o que enche aquela água é a fonte, chamada fonte da Virgem, para dizer e para mostrar que Jesus ali era a promessa que estava em Isaías, que a respeito da Virgem viria o Salvador, e ele demonstra isso operando esse milagre, porque os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou? Ele ou os pais deles, para que ele nascesse cego? Ele está usando o Antigo Testamento. Eles estão usando a Tanakh, que eles tinham em mão, para tentar entender, porque lá no capítulo 22, se não me engano, de Gênesis, deixa eu ver se é isso mesmo, é no capítulo 25, versículo 22 de Gênesis, vai falar a respeito que Jacó e Esaú brigavam já dentro do ventre. Então, se há briga dentro do ventre, aí existia pecado antes da criança nascer. Então, eles estavam tentando demonstrar que se esse menino pecou já no ventre da mãe. E eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã, que muitas das vezes há um questionamento a respeito por que isso está acontecendo, por que a criança nasceu desse jeito, defeituosa, nasceu com esse problema. A mesma coisa, os discípulos queriam uma resposta de Jesus. Por que esse menino nasceu desse jeito? Quem pecou, ele ou os pais dele? A gente sempre quer arrumar uma desculpa para saber a desgraça que está acontecendo na vida do outro. Quer sempre tentar descobrir, aquilo é pecado, como fizeram com Jó. Isso é pecado, é maldição. Rapaz, renuncia a isso. Se conserta perante a Deus. Isso que está vindo sobre a tua vida é pecado.
Mas eu quero dizer uma coisa nessa manhã para a tua vida, meu irmão. Isso que está vindo sobre a tua vida não é pecado. Isso é uma provisão de Deus. Isso é para manifestar o poder de Deus que vai vir sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus disse, ele nem para ele e nem os pais dele pecaram, mas para manifestar o poder de Deus sobre a vida dele. Isso virá sobre a tua vida nessa manhã. Essa luta que você está passando, essa provisão que você está passando, esse sofrimento, isso é para a manifestação do poder e da glória de Deus na sua vida. E aí Jesus